Neste sábado e domingo chega a Salvador o espetáculo O Homem Mais Inteligente da História. A peça, que poderá ser vista no Teatro Jorge Amado, é uma versão teatral adaptada do livro de mesmo nome, escrito por Augusto Cury, e que vendeu mais de 35 milhões de cópias em mais de 60 países. O espetáculo conta a história do cientista Marco Polo, que é desafiado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, a estudar a inteligência de Jesus. A gente fala mais sobre esse espetáculo conversando agora com o diretor de produção da peça, Luciano Cardoso, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco, Luciano. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Um prazer estar com vocês. Obrigado pelo espaço, pelo apoio à cultura. Obrigado pela reverberação que é tão necessária para que a cultura se mantenha viva, né? Ah, certamente. E olha, uma peça baseada neste que é um consagrado romance socioemocional de Augusto Cury e que aborda temas sensíveis, não é? Gestão da emoção, fala também do autocontrole, criatividade, solidariedade, amor, temas também polêmicos como depressão, violência contra a mulher. Como é que foi o processo de produção do espetáculo, Luciano? Espetáculo que aborda temas tão sensíveis como esses. Então, O Homem Mais Inteligente da História é a segunda montagem teatral da obra do Augusto, né? Augusto Cury é o psiquiatra mais lido do mundo, né? E o escritor mais vendido no país já há 2 décadas. Esse livro, especificamente, inclusive, é o romance, é o livro dele de ficção mais vendido no Brasil na última década. A partir do sucesso da primeira montagem, que foi O Vendedor de Sonhos, que inclusive teve versão também para o cinema, né? E hoje, mundialmente, no Netflix, em dezenas de países, nós buscamos uma outra ótica da obra do Augusto, né? O Vendedor de Sonhos, ele aborda lá no início, mais especificamente a questão ligada à prevenção ao suicídio e à depressão, né? Claro, abordando isso de uma forma mais leve, de uma forma até lúdica, em alguns momentos com comicidade, apesar de ser um assunto seríssimo e, claro, assim também é abordado. O Homem Mais Inteligente da História, ele traça uma situação, inclusive, da própria vida do Augusto, né, que se declara até então, antes dessa obra, um ateu. Mas ele vai pesquisar a história e a mente de Jesus, foi a Jerusalém, fez uma pesquisa profunda e baseado em registros, né, a partir em especial de Lucas, ele se depara com uma pessoa, né, uma entidade, enfim, pela ótica da religiosidade, mas com um ser humano que abordou a relação dele com aquelas pessoas que eram muitos à margem da sociedade, de uma maneira muito ímpar, né, para, digamos assim, exaltá-los a uma condição social e humana a ponto de poderem ser apóstolos na relação com ele. Então, a obra inteira, ela passa pela ótica da ciência, pela ótica da análise da gestão da emoção, sobre essa relação dos diálogos, das situações, de como houve essa construção, né, da imagem de Jesus perante o mundo, claro, pela ótica da religiosidade, mas nessa obra especificamente sobre a forma do tratamento entre aquelas pessoas, como a inteligência emocional e a gestão da emoção foram aplicadas na prática, na relação entre Jesus e também de outros personagens, obviamente, que compõem todo esse cenário, como a própria Maria, né, outros apóstolos. E isso é o tempo todo num jogo entre o presente, num debate que se dá na ONU, entre 2 teólogos com uma defesa fervorosa e 2 ateus que, norteados pela figura de Sofia, né, assistente do Marco Polo, que é um dos cientistas ateus, e a gente vai se aprofundando nessa teia de análise a partir de situações, e realmente é intrigante, é instigante, e as pessoas, independentemente da religião que possuem, independentemente de acreditarem em Deus ou não, de serem ateus ou não, elas saem provocadas a partir dessa intrigante e intrincada obra, e não é à toa esse sucesso que o Augusto Cury
escreveu. Imagino, viu? Eu sei que o espetáculo já vem, inclusive, de temporadas de sucesso em São Paulo. O Augusto Cury, se não me engano, se debruçou durante 15 anos, não foi? Sobre estudos e pesquisas sobre a gestão da emoção. O Fernando quer fazer uma pergunta para você também. Luciano, enquanto a gente assiste imagens do espetáculo aí que foram disponibilizadas por vocês, eu vou perguntar sobre os desafios que foram adaptar uma obra que é considerada um pouco de autoajuda. O Augusto Cury é um autor nesse segmento que conta um pouco a história de Cristo, de Jesus como o homem mais inteligente da história, ao mesmo tempo em que ele é uma figura que é muito exaltado por sua questão espiritual, mas ele é uma figura humana, e o livro mostra o Cristo como uma figura humana também. Como funciona isso e se existe algum tipo de receio da interpretação daqueles cristãos mais fervorosos que eventualmente não concordam com esse tipo de análise de Jesus enquanto homem? Boa pergunta, prazer, Fernando. Realmente foram 15 anos, né? E por isso, com todo esse aprofundamento, né? O Augusto conseguiu trazer, junto na adaptação para o teatro com a Cristiane Natali, eles conseguiram trazer uma leitura muito, muito fiel da importância dele, né, enquanto figura maior da história da nossa humanidade, em especial para os cristãos. É o meu caso, eu sou cristão, e eu vou te dizer que as pessoas, elas são provocadas e intrigadas, e elas saem mais apaixonadas ainda, diria. Porque as conclusões às quais chegamos, e o próprio nome, o próprio título do livro e da peça já pré-conclui isso, né? Sem querer dar um spoiler, mas não é uma obra para ser contestatória da importância, pelo contrário, ela é reveladora de situações que elevam ainda mais essa conclusão, essa percepção. Claro que é delicado, né? Sempre quando a gente aborda figuras da nossa história, ainda mais, né, pela nossa ótica enquanto humanidade e pela crença em Deus, ou não, né, para os que também não creem, sempre é delicado, e nesse sentido foi feita com muito cuidado, né, ao longo de meses, no pré-pandemia, e esse foi um desafio grande, né, porque essa peça estrearia 3 semanas depois da data que tudo parou ali em março. E, obviamente, a peça parou, não estreou. Nós só fomos conseguir realizar a estreia em setembro do ano passado, em São Paulo, no Teatro Bradesco, e depois de uma temporada de muito sucesso no Teatro Fernando Torres de 2 meses, fomos a peça de maior quantidade de público médio, né, naquele período de 2 meses, né, a maior bilheteria de teatro de texto, como a gente chama, porque hoje se classifica bem separadamente, né, o stand-up, que tem esse viés mais comercial, e em especial ao longo da pandemia, e por pesquisas e várias situações de entrevistas ao longo daquele período que ainda segue, né, com muito cuidado, se mostrava que a volta da cultura aconteceria por conteúdos que trouxessem mais leveza, né? Então a peça aborda vários momentos também, até de humor, entre o debate, para que tu possa transformar essa situação numa maneira mais aceitável e leve, né? Essa situação, digo, de debate de um tema tão sério. E as pessoas riem, se emocionam, choram, porque tem realmente momentos muito, muito lindos na peça, e essa condução acabou acontecendo, e a peça, o teatro é muito vivo, né? O teatro tem essa maravilha, a peça vai evoluindo, né? A peça vai evoluindo no passado, e cada peça é única. Quem olhar a peça no sábado não é a mesma peça do domingo. Mas como assim, Luciano? Não, ela é uma situação única. Claro que o texto, a encenação, mas as reações da plateia são diferentes, né? O estado de espírito, às vezes alguma coisa que aconteceu na sociedade de um dia para o outro. Eu estava vendo a notícia agora que o Jefferson estava dando sobre a morte nessa abordagem policial. Então, todos nós somos suscetíveis a essa situação. E então, mas a peça, ela aborda com esse olhar construtivo e instigante, diria. Mas com certeza ela é elevadora nesses conceitos todos
que a gente falou, e em especial eu citaria o amor, né? Então o teatro volta forte, volta pelo humor, graças a Deus, mas volta por mensagens positivas. E essa peça, acima de tudo, ela traz uma mensagem positiva e reflexiva. Tenho certeza que depois desse papo muita gente ficou curiosa. É o espetáculo O Homem Mais Inteligente da História, em cartaz neste sábado e domingo no Teatro Jorge Amado. Espetáculo com apoio do Grupo à Tarde, do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro, em sua 22ª edição. Adaptação de Augusto Cury e Cristiane Natali. Muito obrigado a você. No sábado, deixa eu confirmar direito aqui, no sábado às 8 da noite, no domingo às 7 horas, não é isso? Isso. Ingressos na Simpla ou na bilheteria do teatro. Gostaria só de citar o elenco maravilhoso: Daniel Satti, Francis Helena Costa, Renan Rezende, Priscila Dieminger, Pietro Alonso e Murilo Inforsato, que realmente vão fazer as pessoas se emocionarem. Quando o teatro voltar, e já voltou, volte ao teatro. Maravilha, tá dada a dica, é um grande espetáculo certamente. Muito obrigado, Luciano Cardoso, que é diretor de produção do espetáculo O Homem Mais Inteligente da História. Um prazer falar com você, seja sempre bem-vindo. Querido. Obrigado, Jefferson, obrigado, Fernando, obrigado à tarde por todo o apoio e pela parceria. Maravilha, agora 17 minutos para as 9 na Tarde FM.